Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, o podcast que a partir de agora já vai avisar vocês que as despedidas elas vão começar a ficar mais recorrentes aqui nesse episódio. Teve jogo do Liverpool? Teve jogo das lendas, 2-2, Liverpool Legends versus Borussia Dortmund Legends. Eu espero que tenham trancado o Anfield com o Klopp lá dentro, porque foi coisa linda de ver. Nosso símbolo máximo chegando em Anfield. Aliás, para quem não viu, tem um Instagram da LFC Foundation, onde tem um vídeo maravilhoso do Klopp chegando e falando com o pessoal da cozinha, com o roupeiro, com a galera do staff ali do clube e a galera maluca, tipo, não acredito que você tá aqui, meu Deus. Se eles não estavam acreditando, imagine este que vos fala se estivesse lá. Mandar um abraço pro Peter Kenny, que tirou foto com o Klopp. O homem tá em todas. Peter, saudades de trocar uma ideia com você e que sorte que você teve. Não lave mais o seu agasalho, porque ele foi abraçado por ninguém menos que Jürgen Klopp. Mas nós estamos aqui para falar não desse jogo, mas sim do que foi anunciado essa semana, um episódio que era necessário deixar para o final da temporada seria muito ruim, porque a gente não sabe o que vai acontecer até lá. Eu, pelo menos, não sei o que vai acontecer, eu só torço. Mas o Salah essa semana informou que deixa o Liverpool ao final da temporada. Nós aqui tava falando com o Rodrigo antes do jogo, antes da gravação, antes do nosso play aqui, que esse podcast ele pegou o auge do Liverpool, ele pegou o começo ali, a vitória na Premier League, só não narramos título de Champions, mas nós vimos uma era. Nós vimos uma era e nós vimos muita coisa desse time e também estamos vendo as despedidas. E essa do Salah, e aí eu faço uma meia-culpa a mim mesmo, porque a gente critica e as críticas são justas, mas vai ser muito complicado olhar para essa equipe na próxima temporada e não ver o Rei do Egito ali pela ponta, não olhar, não enxergar o Salah ali no time. É, apesar dos pesares, em que pesem as críticas ao desempenho dele, até o temperamento dele, com o próprio Klopp, que arranjou ali uma confusão ou outra, o Salah, ele mudou o Liverpool de patamar e isso é fato. Um soube se abraçar muito no outro. O Liverpool não seria o que é hoje sem o Salah, e o Salah não seria o que é hoje sem sem o Liverpool. Até imagino que no final da temporada a gente vai flopar o provável título do Arsenal, porque na última teve antes do nosso título, teve o título do City que foi ofuscado pela despedida do Klopp. E o Salah, ele é remanescente de um momento de ouro da Premier League. E isso também tem que ser muito bem lembrado. O Salah ele vai deixar a Premier League tendo sido artilheiro 5 vezes dessa competição. Ele ficou 10 no Liverpool, ou seja, uma sim, uma não, o rei do Egito é artilheiro da competição. Eu não quis fazer essa rima, mas ela acabou acontecendo. Eu vou iniciar esse episódio aqui deixando um beijo no coração do Orlando, que tá com o primo dele, curtindo o Domingo de Ramos. Orlando, um beijo no seu coração. Dani, que tá numa festa de aniversário infantil, imagino que seja do Miguel, 10 anos de idade, porque a foto denunciou. Dani, beijo no seu coração. O Nick, por motivos muito óbvios, acho que se o Nick tivesse aqui com a gente, seria assim um nível de altruísmo muito próximo de um Dalai Lama, porque o Manchester United acho que foi o time que o Salah mais puniu, e eu imagino que o Nick não ia ser legal estar aqui, né, vangloriando os feitos de Mohamed Salah. Mas estou aqui, eu e Rodrigo, Rodrigo e eu, o homem que está desde o episódio número 1. Rodrigo, estamos chegando no 240 já, 238, se eu não me engano, é o número deste episódio. E contando, né? E contando, narramos aí muitas saídas. O tridente se vai, a última flecha do tridente mágico criado por Jürgen Klopp se vai. Rodrigo, seja bem-vindo. Episódio de despedida do Salah e não nosso. Salve, salve, Diegão. Salve, salve, queridos ouvintes. Gostaria de deixar aqui o meu
pesar, né, a minha dor com relação à saída do rei, da lenda, do ícone egípcio em Anfield. É uma semana de muita tristeza, mas de entendimento que esse momento chegaria, né? O Salah chegar pra gente e informar meio que o óbvio, acho que a gente já esperava. No nosso íntimo, acho que todo mundo entendia que esse momento ia acabar acontecendo. Tão breve, principalmente por conta dessa última temporada tão conturbada que nós tivemos, né? Principalmente por conta do controle técnico, né, de Arne Slot. Parece que as coisas não casaram, né, nessa temporada e eu acho que isso ficou claro de que deixou um ar de desgosto no entorno do nosso rei. E juntando isso com o nível muito abaixo daquilo que a gente está acostumado com o Salah, era meio que se esperado que talvez nessa reta final ele pudesse ir embora. Mas é sempre como luto, né? A gente nunca espera a partida de um ente querido. Por mais que ele tenha uma certa idade, já esteja ali no final da sua vida humana de fato, a gente sempre sente o baque. E é como hoje eu me sinto e como a maioria de todos vocês também provavelmente estão se sentindo. Mohamed Salah, na minha humilde opinião, se tornou a figura mais emblemática da era Premier League. Ele, para mim, sempre foi o Thierry Henry, né? Deixar aqui uma menção honrosa ao Thierry Henry, que eu acho que é a grande peça, né? O grande astro da era Premier League no futebol inglês. O cara absurdo, né? Em números, em jogos, em estilo de jogo, em títulos também. Mas o Salah, ele consegue superar isso por N fatores, justamente porque ele consegue alcançar o mesmo número de títulos, né, que o Henry, ele consegue ultrapassar em números individuais, né, em prêmios individuais, né, nas artilharias, enfim. Então, assim, é algo que, infelizmente, para a grande maioria, ou para os mais saudosistas, é um fato. Salah se torna, né, a figura mais emblemática da era Premier League após essa sua temporada, que ainda provavelmente pode ter ainda temporada de partida, uns golzinhos ali ainda para corroborar nesses números todos, né? Mohamed Salah, que há 9 temporadas está aí à frente do Liverpool, né? Tem 2 títulos de Premier League, campeão europeu, tem todos os títulos de Copa também. É mais um daqueles jogadores dessa era Klopp mágica que ganhou tudo pelo clube, né? Então, inclusive título mundial, que o clube não tinha por nunca ligar muito, mas enfim, passou a ter depois da última Champions. E é aproveitar ao máximo essa reta final dele e entender o tamanho, né, que foi Mohamed Salah, principalmente agora na saída dele, porque isso por várias vezes a gente já falou aqui, eu e Diego principalmente, a gente sempre bateu nessa tecla. A galera só vai ter noção e menção, né, no todo do que foi Mohamed Salah após a saída dele do Liverpool. E aí que a galera vai ver, cara, mano, que bagulho absurdo. Quem foi esse jogador? Então é nesse pós-Salah, que daqui a uma temporada e meia, nós já estamos vivenciando uma temporada difícil por conta da escassez de gols, mesmo tendo o Salah, porque está no nível técnico abaixo também, juntamente com o time. Imagino que não vai ser pra gente nas próximas temporadas aí sem o Salah. E o todo vai entender que o tamanho dele pro Liverpool, né? Você vê vários rivais aí falando sobre o Salah, né, sobre o que foi o Salah, sobre o tamanho dele pro Liverpool. E é, de fato, uma ausência significativa não só para o futebol do Liverpool, mas para o futebol inglês como um todo. Porque todo grande jogador que ali perpetuou, todos queriam que aquele cara ficasse ali o tempo todo, né? Foi assim com o Henry, foi assim com o Cristiano Ronaldo, foi assim com o Drogba, foi assim com vários craques, o Wayne Rooney, com vários jogadores absurdos que a Premier League teve, mas que chega o seu momento, findado momento, né? Vem num momento que acho que um tanto precoce, né, para final de temporada aí. De novo, imaginava que pudesse acontecer ali no pós-temporada, algo do tipo, mas ele chegar e já deixar isso bem claro é bom e ruim, que você se prepara, você passa a curtir mais o Mohamed Salah nessa reta final do que propriamente cobrar ele. Então, vamos se deleitar com que o Mohamed Salah tem para entregar para a gente nessa reta final de trajetória dele. Um dos maiores ídolos da história do Liverpool Futebol Clube, né? Certamente tá ali, senta numa mesa bem
como é que eu posso dizer? Eh, uma mesa bem selecionada, né, uma mesa bem minuciosamente detalhada. Eu acho que é o Kenny Dalglish, Gerrard, cara, e, pô, eu já começo a olhar: "Pô, será que o Salah já começa a entrar ali?", entendeu? No top 3, top 4, top 5 ele tá. Então, assim, a gente precisa fazer essa busca interna de novo, gente, né, a gente não é, né, uma mídia independente SofaScore, né, é porque o cara tem 10 títulos com o Liverpool, ele é maior e não é assim que funciona. É o peso, o significado, né, o momento, o como aquele cara engrandece, né, o Liverpool em determinada situação que o Liverpool esteja passando. O próprio Gerrard não é campeão inglês e é meu top 2. Então, assim, só para deixar claro, né. Então, acho que a gente precisa aproveitar o Salah. Cara, eu tô muito contigo, Rodrigo. Eu acho que top 5 o Salah é. Eu acho que não tem muita discussão com relação a isso. Não dá pra gente olhar e falar assim, não, vamos mudar isso. Não, top 5 ele é. É, eu entro contigo nessa discussão aí de top 3. Eu também fico nessa dúvida porque é muita coisa. Para pegar aqui um pouquinho da parte humana do Salah, saiu esses dias uma matéria e isso é muito interessante de se ver. O Salah ele foi responsável pela diminuição em 50% do preconceito contra muçulmanos, né, no Reino Unido. E quando a gente olha para o Reino Unido, as questões políticas, saída do Brexit, e é um povo que é muito preconceituoso. O inglês ele olha primeiro para si mesmo, para depois ver se sobra alguém, e aí ele olha para os outros. O Salah fez muita coisa. As comemorações de gol, o clube sempre respeitando ali as questões religiosas, né? O Ramadã sempre deixando os jogadores, tanto ele quanto o Salah, muito à vontade na profissão da sua fé. Mas quando um cara que é árabe, e eu vi esses dias uma foto dele, quando ele chega na Europa, cara, o cara só com a roupa do corpo, uma mochilinha e assim, um sonho de ser jogador. E o cara, ele fez história na Premier League. Inclusive, eh, se a gente olhar a Premier League, eu já falei isso alguns episódios atrás, do declínio técnico, da queda técnica da Premier League, que para mim está muito atrelada à saída do Klopp, e agora a gente vai ver o Guardiola saindo, os jogos mais amarrados e tudo mais. Nós também estamos vendo aí já num tempinho a saída de grandes jogadores da Premier League devido à idade. E não tem no mundo um jogador como o Salah. Não dá pra gente falar de um cara que pode ser, que chegue nos números do Salah se esse cara ainda não é. Eu não vou entrar no mérito de, pô, será que vem o Olise para o Liverpool? Pô, pode ser esse cara. O Klopp deu uma entrevista, depois desse jogo das lendas aí, falando que, ó, o Liverpool não tem que pensar num jogador para substituir o Salah. Não existe esse jogador. O Liverpool tem que pensar num cara para suprir as necessidades do elenco. Não queiram um novo Salah, porque de fato não vai ter. E, e quando você tem um cara que chega, ele já vem bem de um ano legal com a Roma. Ele sai de um Chelsea em que ele é mais um, ele se reinventa na Itália, e na Itália ele chega no Liverpool com uma expectativa que, se na chegada do Salah alguém falasse, ó, daqui 10 anos ele vai ser o terceiro maior artilheiro da história do Liverpool, ninguém ia bancar isso daí. A gente ia torcer e falar, pô, tomara, mas ninguém ia falar assim, não, eu acredito nisso. Porque tinha o potencial, mas ninguém imaginava que ia chegar nesse nível. E o Salah, ele ganha todos os títulos que ele pode pelo Liverpool, faz parte de um ataque histórico, ele não é que ele fez parte de um time que marcou história. O Salah ele foi protagonista. Daqui 50 anos vão falar do time do Klopp e vão falar de Firmino, Mané e Salah. E vão falar depois do que foi o Salah, o tempo que ele ficou sozinho e como ele carregou esse time para vencer a nossa última Premier League.
Mesmo não batendo o próprio recorde, acho que dá 18, 19 ou dá 17, 18, de 32 gols em 38 partidas. Então, assim, é muita coisa. O Salah, ele entra para a história. Ninguém vira o terceiro maior artilheiro de um clube chegando assim, sem. Ele é um cara que ele não fez base no clube, ele não é um scout, ele é egípcio, é um cara africano, ele é um cara muçulmano, ele é um cara que veio assim num momento, num hype bom pro futebol dele e o cara se tornou o terceiro maior artilheiro do clube na sua história. É muita coisa. O que o Rodrigo falou é verdade. Nós sempre deixamos claro aqui, o tamanho do Salah na liga vai começar a ser debatido na próxima temporada, que ele vai sair e nós vamos olhar jogadores pela ponta e falar assim, pô, se fosse o Salah, hein? Pô, o Salah. E eu tô com ele nessa leitura do Henry. Um cara que chega no nível do Henry e que veio de um centro totalmente diferente, de um centro social, o Henry é francês. O Henry chegou num momento em que a França estava numa projeção, sobretudo na Inglaterra, com a chegada do Wenger. Os dois vieram no mesmo clube, então tinha um contexto para a chegada dele no Arsenal e a história que o cara carrega ali no Arsenal é absurda. Mas o Salah, tendo saído do Basel, vai para o Chelsea, do Chelsea ele vai para a Fiorentina, da Fiorentina ele vai para Roma, e naquela oportunidade de mercado na Roma ele vai muito bem, e aí ele pinga no Liverpool. E aí o resto é história. O Rodrigo, o Salah, ele tem incríveis 200, mais de 250 gols, acho que 255 em 435 partidas. Terceiro maior artilheiro da história do clube, duas Premier League, você bem citou, o Gerrard não tem esse título. Várias vezes artilheiro do campeonato inglês e dificilmente vai ter o seu recorde de gols numa única temporada quebrado. Isso pensando nos caras que a gente vê, mesmo o Haaland, no momento mais artilheiro, ele não chegou perto. É, o Salah, ele agora chega num momento que talvez esse anúncio da despedida dele vá dar um pouco mais de tranquilidade para ele trabalhar e até para as cobranças em torno dele, porque vai ser muito daquilo. Pô, o Salah vai embora daqui a pouco. Cada jogo é um jogo a menos. O que a gente pode esperar desses momentos do Salah em relação ao que a gente está acostumado a ver? Você acha que ele vai entregar um pouco mais? Você acha que vai ter até um pouco mais de paciência do próprio Slot com ele, no seguinte sentido, cara? É, como é que eu vou olhar agora para essa torcida? O terceiro maior artilheiro do clube está na minha mão. Ele vai sair no final da temporada e eu não posso mais vacilar com ele. Como é que você acha que isso vai ficar com agora os momentos em que cada jogo do Liverpool nós vamos ver um capítulo de despedida a mais até o final dessa temporada? Cara, é difícil, hein, essa pergunta, porque o Arne Slot está se mostrando bem egocêntrico, né? Principalmente nessa reta final. Então, se eu tivesse certeza que o Arne Slot estivesse minimamente fazendo um trabalho ok, tentando e fosse ficar para a próxima temporada, eu acho que ele até ajudaria nessa despedida. Mas eu tô bem pé atrás como é que vai ser essa reta final aí. Eu acho que o Salah vai continuar sendo preterido como foi ao longo da temporada. Se tiver bem, joga. Se não, banca aqui e vambora, entendeu? É bem complexo essa relação do Arne Slot com ele nessa temporada. E eu acho que também evidenciou que os dois não têm uma boa relação, né? Todo esse momento de ida, de saída, etc. Acho que ficou claro isso, né? Então pode ser um agravante, né, com relação a essa reta final do Salah aí. Mas eu torço para que ele tenha oportunidade, né? Que ele consiga fazer a despedida digna, né? Consiga ainda farmar mais uns golzinhos, as assistências aí para poder, né? Fazer esses números aí, arredondar mais esses números dele com a camisa do Liverpool. E é isso. E é isso. Só pegando um adendo, né? A gente falando sobre o tamanho do Salah, é inacreditável a gente ter jogadores como o Dembélé sendo bola de ouro e o Salah nunca ter sido uma bola de ouro com o que ele jogou com a camisa do Liverpool. Fica aqui uma indignação com relação aos jogadores, principalmente africanos, né? Que passam muito próximo ali, mas nunca chegam de fato a conquistar, né? Salvo engano, se eu não me engano, só o Jorge Weah lá atrás, em 94, eu acho.
E porque jogava no Milan do Arrigo Sacchi, que era o Isso melhor aí, técnico e o time do o momento. melhor time do mundo, exatamente, exatamente. O Salah nunca, porra, o próprio Mané, né? Também já passou perto ali de pelo menos estar no bolo, né? Eu acho que fica aí o adendo com relação ao futebol africano, porque a gente tem vários jogadores absurdos. Salah já mostrou isso não só jogando bola, né, com o seu futebol, que tem um futebol vistoso, mas também com os números, que é o que importa muito hoje no mundo do SofaScore, né? E ele nunca ter sido um bola de ouro da vida é realmente um dos maiores pecados do mundo da bola, né? Eu tô contigo nessa. Eu acho que o Salah, ele não é que ele peca, né? Existe sim, nós já falamos aqui várias vezes. Até nessa hora eu queria o Orlando aqui porque ele tem uns insights bons nesse assunto. Existe um preconceito muito grande no mundo do futebol com o continente africano, até com o continente asiático. É, existe sim um grupinho de clubes que vão ser sempre os mesmos ali, que aquilo não vai mudar. Real Madrid, Juventus, Milan, o Barcelona, porque está na Espanha, o Manchester United, por ser um clube extremamente comercial, isso não é demérito do clube, mas o Liverpool, como sempre foi um clube mais do contra, no sentido de lutar por questões que o pessoal não luta nunca teve a sua devida projeção, né? A gente brinca aí a torcida geração 2019, porque isso daí tem mesmo e tem em todos os times, tem torcida do City, torcida do PSG, que se você for além aí, você não vai encontrar muita coisa, muito conhecimento dos clubes, mas o Liverpool, ele sempre teve jogadores que marcaram história. E assim, o Gerrard não ter sido o melhor do mundo com tudo que ele jogou, a gente até entende pelo número de jogadores craques absurdos que tinham e que disputavam com ele, mas ele estava no bolo. Ele estava no bolo e era uma disputa num nível absurdo. Mas, cara, o Salah, a regularidade do Salah, o Dembélé eu não sei nem se ele é artilheiro atual do campeonato francês. Mas o salário, pô, de 10 anos, metade disso você ser artilheiro e a outra metade você tá no bolo da melhor liga do mundo, eu acho que não é pouco. Ah, ainda tem a galera que puxa um pouco aquela questão, mas o Salah na Liga dos Campeões não é nada. Cara, é, o universo do torcedor, o Rodrigo citou o termo correto, a galera, a geração SofaScore que vai olhar nos números e falar, mas em final ele tem um gol. Cara, a final do Liverpool contra o Real Madrid, com o gol do Vinícius Júnior, que a gente amassa e a gente para no Courtois, nós não podemos falar que o Salah não jogou bola. O Courtois foi o nome daquela final, não foi nem o Vinícius Júnior. Foi o Courtois. Na outra, teve o Karius ali e o Sérgio Ramos foi derrubar quem? Pra tirar do jogo. Ele foi tirar o Mohamed Salah, porque imagino que sabia o perigo que tinha ali na sua frente. Mas essa é uma crítica que ela é muito válida. E eu nem sei, sendo muito sincero, porque agora começam os rumores, né? Eu imagino que o Salah vá para o mundo árabe. Ele é o maior jogador árabe da história, não adianta. Isso aí não vai mudar. Acredito. Dizem que, eu não apurei, mas também vou soltar aqui a título de curiosidade, de uma suposta proposta de 200 milhões de libras do mundo árabe para levar o Salah. E assim, dada a atual conjuntura, eu não acho que o clube está errado. O Liverpool foi muito correto com o Salah. Isso daí a gente não pode negar, não pode falar que não. Renovou quando quis, quando foi necessário. E independente de qualquer coisa, nós temos N críticas ao Salah. Menos que ele não honrou a nossa camisa, porque isso é uma coisa que ele sempre fez. Foi egoísta várias vezes, nós falamos aqui, mas agora começa aquela coisa de, pô, o cara tá indo embora, e aí? E aí fica aquele entrave de que assim, vai ter um momento que o Slot vai olhar pro resultado, e eu não acho que ele tá errado, pela situação que ele próprio Slot se colocou, mas também vai ter a questão Salah indo embora, porque o cara, assim, imagino que
a gente precisa dar uma despedida digna dele. O Gerrard não teve essa despedida, teve ali o momento com a torcida, mas eu acho que seria muito louco para o Salah o último jogo dele ser uma final de Liga dos Campeões e ele vencer esse torneio. O Rodrigo, o Salah, ele foi o cara mais rápido a chegar em 100 gols, com 151 partidas. E ele é o cara que tem mais participações em gols, durante a sua carreira e pelo Liverpool. Ninguém tem mais. Passam de 500 participações em gols. Mohamed Salah no Liverpool. Um cara desse tamanho, quando vai embora, eu concordo com o Klopp que não existe no mundo um substituto para o Salah. Mas o que que você acha que a gente começa a olhar agora para função do Salah? Porque é um cara que ele participa muito do jogo, é um cara que não vive um bom momento, mas é um cara que marcou a nossa história. Que a gente pode esperar nesse momento, tirando o Slot e os pererecos dele aí, mas esperando do Salah mesmo, do cara em campo nesse momento. A gente também pode esperar uma mudança de postura dele enquanto jogador e de olhar e falar assim, cara, eu realmente preciso melhorar. Ou você acha que essa autocrítica, que nunca foi o ponto forte dele, vai continuar sendo algo que não vai aparecer? Cara, ótimo ponto, porque eu queria até falar sobre, né? A gente nunca conseguiu ter um substituto pro Salah, né? Então, fato. Nem uma sombra mínima ali pra, tipo assim, ó, o Salah não vai jogar, fulano vai jogar ali, e vai minimamente entregar algo semelhante. A gente nunca teve isso, esse cara, esse jogador, né? A gente muda muito até a forma de jogar quando a gente não joga com o Salah. Isso não é de agora, né? Isso já vem de longa data, porque a gente nunca teve um substituto imediato, né? E concordo quando o Klopp diz que, né, difere o, o prazer, né, com relação à estadia ou a, a, o, o aproveitar esse momento final, né, de poder trabalhar com o Salah e desfrutar dele, né? E eu acho que nesse desfrutar do Salah, para nós torcedores, também vai servir para o Salah de desfrutar do futebol nessa reta final, de desfrutar dos jogos com a camisa do Liverpool. E eu não vejo ele querendo fazer algo muito diferente. Eu vejo, na verdade, eu vou muito de encontro com a linha de ação que você tomou no início do episódio, que é justamente na qual ele vai se sentir mais leve para jogar, vai se sentir mais tranquilo para jogar, sabe? Vai se sentir até mais confiante. Então, acho que essa reta final do Salah é justamente para desfrutar do futebol, principalmente da torcida do Liverpool, da camisa do Liverpool, daquele estádio onde ele é ovacionado todos os jogos. Então eu acho que é um momento leve para ele. Talvez a gente não entenda, né? Mas talvez até esse anúncio que pra gente pode soar precoce, se fez necessário para ele justamente chegar nesse momento de se sentir leve, de se sentir mais à vontade com essa reta final dele com a camisa do Liverpool, sabe? Eu acho que vai um pouco mais nessa linha aí de ação. Acho que ele vai curtir mais o momento do que propriamente se cobrar de fazer algo sensacional no final, sabe? Rodrigo, o Salah, alguns números do Salah para a gente trazer aqui e deixar registrado. É, o Salah ele superou em assistências ninguém menos do que Steven Gerrard, que carregou o time em N ocasiões. São 92. O Salah, ele é o nosso maior artilheiro em campeonatos europeus, superando também Steven Gerrard, com 53 gols. É, ele supera o próprio Gerrard, aliás, 55 gols. O Gerrard tem 47. O Gerrard, ele chega num momento, depois eu vou trazer mais um número interessante aqui, só que mais curioso, porque o Gerrard, ele assume um protagonismo no momento em que ele chega no Liverpool próximo dos 30 anos, sai do Liverpool além dos 30, mas assim, deixando uma lenda como Steven Gerrard para trás em quesitos extremamente relevantes. E assim, aí vai o meu comparativo. Eu acho que o Salah ele supera o Gerrard em números, mas ele deixa o Gerrard talvez um pouco até maior na história do Liverpool pela posição que o Gerrard jogava.
o Gerrard sendo um meio-campista, né, um todo-campista, como alguns gostam de falar, ter esses números e ser superados por um ponta e não por um 9, né, como a gente espera no futebol, dão a dimensão do que foi o Mohamed Salah durante todo esse período. Como que a gente pode olhar para esse Salah agora e para esse elenco do Liverpool e falar assim: "Cara, o nosso artilheiro europeu tá indo embora, o nosso assistente que superou o Gerrard tá indo embora". Como que o clube, deve olhar para isso daí, pensando até numa reformulação? É evidente, nós não vamos substituir o Salah, mas é o momento de se olhar e falar assim: "Cara, a gente teve mais uma vez na nossa história", e eu não tô nem entrando na artilharia do Ian Rush, tá, que é o primeiraço, e que não vai ser batido por ninguém. Eu acho até que nenhum clube vai ter um Ian Rush, principalmente nessa era moderna nossa. Mas olhando para esses números do Salah e olhando até para o que a formação dos elencos, da maneira como ela é feita, como que você acha que essa diretoria tem que olhar agora nesse momento e falar: "Pô, tá saindo um protagonista de gols, de assistências, de participações em gols, e não tem esse cara". E sinceramente, nós não vamos dar tempo para o Slot criar esse cara, não vai ter outro Klopp para criar esse cara e fazer dele o que for o Salah, mas agora a gente vai começar a olhar para esses números do Salah e falar assim: "Como que o cara fez isso tendo um time muito bom no entorno?". E aí vai meu segundo questionamento: qual que é a sensação que fica do nível do Salah, do tamanho do Salah para o clube, sabendo que ele foi o cara protagonista num time que fez história não só na Inglaterra, mas na Europa? É, cara, assim, difícil, tá? Difícil até porque, assim, é difícil você forjar jogadores assim, né? O Liverpool, né, num recorte recente, até do período que eu consegui acompanhar o Liverpool, né, a gente passa por 3 grandes jogadores que geram muito isso que você cita, que além de 3 não, né, 4 que geram isso muito que você cita, você já citou 2, que é o próprio Salah e o Gerrard, que gera muito jogo ofensivamente, gera muita assistência, gera muito gol. E nós tivemos outros 2 que foi o Luís Soares e o Fernando Torres, né. Isso ainda podemos voltar lá na virada do milênio com o Michael Owen. Então, no máximo aí eu vi 5 jogadores em 26 anos, vamos botar aí, acompanhando o Liverpool, que fizeram isso de fato, carregaram, né, essa alcunha de ser os caras resolvedores dos problemas, né. Obviamente passa por algum momento que você tem um ou outro ali que, sempre ajuda, né, o próprio Luís Soares fez uma boa dupla com o Sturridge, que é um jogador comum, mas foi muito bem com a camisa do Liverpool, né. Nós tivemos jogadores como o próprio Peter Crouch, que entregou seus golzinhos, né. Então, assim, o próprio Firmino, que não era artilheiro, nunca foi, a gente sabe qual era a função do Firmino, mas também entregava seus gols, assim como o Sadio Mané. Mas esses 5 jogadores, sim, podemos dizer que gerou de fato uma gama de, registros com relação a gols e assistências. Então, assim, é difícil você, forjar ele naturalmente. Acaba que acontece, é uma situação que acontece, a gente vai ter que contar com a mística da camisa do Liverpool e esperar o próximo grande redentor dentro dessa camisa, para que seja não o novo Salah, que a gente nunca teve um novo Gerrard, nem um novo Fernando Torres, nada, mas que seja o novo sucessor nas estatísticas, seja o cara que entregue aquilo que a gente imagina que ele vai entregar. Hoje o cenário do Liverpool é difícil você pensar isso, você imaginar algo do tipo. Até porque a gente tem um clube meio que em transição de formação desde a temporada passada, a saída do Klopp todo mundo já sabe, né, mas hoje a gente tem 2 jogadores que, em condições, parece que podem rumar para ser, a gente até brincou, mas o Gerrard e o Fernando Torres da era, que é justamente o Wirtz e o Ekitike. Por incrível que pareça, dispensando um pouco de lado o Isaac, que vem sofrendo com lesões, está um bom tempo fora. Eu acho que o Isaac ele vai ter que focar numa, preparação para a próxima temporada, para ele brigar por esse espaço dele com a camisa do Liverpool, porque agora eu acho que vai ter.
né, você tendo perdendo o Salah, você pode até mudar o estilo de jogo, se jogar num 4-4-2, com 2 atacantes de fato, voltando aos velhos e bons costumes ingleses de ter 2 atacantes. Eu acho que seria uma dupla que até se encaixaria perfeito, Ekitike com o Isaac, tem características distintas, né, acho que o Isaac é muito centrado na finalização, é o cara de 2, 3 toques no máximo para poder finalizar. O Ekitike ainda gera jogo, né? Tanto que eu já falei por várias vezes nos episódios que é o cara que se assemelhava mais ao nosso estilo, porque ele gerava mais jogo para o nosso jeito de jogar, para os nossos pontas, para o nosso meio-campo. Então, eu acho que pode ser uma nova dupla. Pode ser uma nova dupla, né, que venha para o futuro fazer essa, essa collab, vamos dizer assim, né, positiva aí com relação aos gols e às assistências. Mas é difícil imaginar que a gente tenha um caminho pra isso, sabe, cara? Não tem assim, cara, vamos forçar. Não tem, não tem. É torcer pra que dê certo e esperar achar o nosso novo salvador aí. Você chegou num ponto que me veio aqui o pensamento intrusivo e eu acredito que vale muito a pena falar um pouco disso, que são esses jogadores protagonistas, né? E esses jogadores eram jogadores que eles não tinham um entorno bom, diferente do Salah. O Salah sempre teve time bom junto com ele, sempre teve time bom. Não à toa ganhou todos os títulos. Mas tem uma outra questão aí, Rodrigo, essa questão do treinador, porque o Klopp é outro cara que até estava conversando no sábado. Não acho que o Klopp deve voltar a treinar. Vai chegar aí aos seus 62 anos agora. Acho que ele também olha e fala assim, pô, deixa eu ficar só aqui na brincadeira e tudo mais. É, mas o Klopp foi o cara que ele forjou esses jogadores. Eu não vou dizer que foi sem querer, porque ninguém forja um trio como foi esse trio sem querer, porque ele já tinha forjado o Mkhitaryan, o Lewandowski e o Marco Reus no Borussia Dortmund. Ele já tinha feito isso, não comparando os trios, mas ele já tinha essa ideia de um trio letal e assim, a carreira desses jogadores não dá pra falar que é uma carreira ruim, não dá mesmo. Até porque esses caras depois saíram no Dortmund e venceram títulos, exceção o Royce, que ficou aí até o final, agora tá nos Estados Unidos. Mas eu acho que esse protagonismo, e se ficar todo mundo esperando um novo Salah, vai ter uma frustração, que esse novo Salah não vai ser nem o Isaac, muito menos o Ekitike. Esses caras não, eles não nem de perto chegam nas características do Salah. Mas eu acredito muito que forjar esse jogador passa muito pelo que o treinador entende de futebol. Qual que você acha que foi o peso do Klopp para formar o Salah que a gente viu e o Salah que encantou o mundo e o Salah que, querendo ou não, tem gente que torce o nariz e tudo mais, um Salah que fez história e que com 30 e tantos anos continuou brigando aí para ser artilheiro. Qual que você acha que foi o tamanho do Klopp no forjar dessa carreira do Rei do Egito? Cara, é assim, ele forja. Isso de fato tem muito toque, muito da mão, da lapidação ali do Jürgen Klopp com o seu trio de frente e com o Liverpool, né? Que a gente tanto fez questão de enaltecer aqui o Liverpool do Jürgen Klopp. É, o Salah, quando ele chega, é uma aposta, né, de mercado, como você bem mencionou, e a gente espera aquele ponta clássico, o cara rápido, que vai chegar na linha de fundo, fazer uma jogada individual ali e tentar uma finalização ou arrumar uma jogada de ataque pra gente. E ele simplesmente evolui, né? Ele simplesmente é desenhado, né, para ser o fominha que ele foi durante muitas temporadas e ser um artilheiro absurdo, né, um jogador fenomenal, né, mas e isso conta muito, sim, com o apoio do que foi o treinador Jürgen Klopp, porque a gente não, né, a gente já falou isso em vários episódios do podcast, a gente sabe o que o Klopp fez com um jogador, né, um lateral de segunda divisão inglesa, escocês, como o Roberts. A gente sabe o que ele fez com um jogador oriundo, né, de um time também mais ok, e que até quando chega para mim é visto como um meio-campista
ok também, mediano, e o Henderson se torna um dos maiores capitães da história do Liverpool Futebol Clube, né? A gente sabe o que o Klopp faz com jogadores que têm um potencial absurdo e principalmente com aqueles comuns. A gente sabe o que o Lallana jogou com a camisa do Liverpool, né? A gente sabe. Então, assim, são jogadores que o próprio Klopp potencializou de uma forma absurda. Contudo, né, isso em situações extremas, né, esse talento natural que o Jürgen Klopp tem para poder fazer evoluir aqueles jogadores comuns, nos jogadores que têm aquele algo a mais, se tornam absurdos, como é o Alisson Becker, como é o Van Dijk, como é o próprio Salah. Então, assim, é claro que tem muito da ajuda, né, dele com relação a isso, mas tem a forja, né, tem muito do talento que o cara carrega, né? Então, assim, esse meio técnico, sim, vai ser importante para poder ajudar nessa questão aí, principalmente na próxima temporada. Falando do Klopp, o Klopp também teve problemas pontuais ali com o Salah, mas ele soube forjar o Salah nessa equipe. E se a gente fala de Klopp e a gente fala de Salah, é inevitável falar das goleadas no Manchester United. O Gerrard adorava fazer gol no Manchester United. É impressionante, independente da fase do Liverpool, se tinha Liverpool e Manchester United e o Gerrard estava em campo, a chance do Gerrard porrar o Manchester era enorme. E o Salah tem essa mística, do mesmo jeito que o Firmino tinha ali a alcunha de ser pai do Arsenal, impressionante quanto ele fazia gol no Arsenal. E o Salah é o cara dos gols contra o Manchester United e contra o Tottenham também, que é a segunda maior vítima. A gente olha para duas equipes que vivem momentos distintos, mas assim, o Tottenham não vou dizer que é tão rival nosso, tá ali no Big Six, talvez por uma questão comercial. Mas o Manchester United, o Rodrigo, foi os gols do Salah no Manchester foram gols que devolveram para nós assim uma hegemonia sobre o United que há muito a gente não via. E agora esses gols estão indo embora, porque o Salah vai sair. As últimas partidas contra o Manchester United não foram aquelas partidas memoráveis. A temporada passada ainda teve, mas essa temporada já não foi a mesma coisa, ainda tem mais um jogo. E eu espero ver do Mohamed Salah um bom jogo contra o Manchester United para ele se despedir em grande estilo. Mas também tem essa mística de você bater no rival. E agora nós vamos perder o maior artilheiro do clássico aí, o Mohamed Salah contra o Manchester United. Entrando na vibe da parte cômica das coisas, o Manchester United tem muito a agradecer a essa saída do Salah, mas a gente também tem que começar a olhar para este confronto em específico e falar, cara, a gente precisa de alguém que chame para si o protagonismo contra o nosso maior rival, que não é o Everton, é o Manchester United. Qual que é o peso do Salah para você nesses confrontos contra o Manchester, em momentos em que a gente precisava eh, voltar a fincar a bandeira de maior da Inglaterra? Qual que você acha que foi o que que você acha que o Salah fez? Você acha que ele, de fato, reposicionou o Liverpool diante do Manchester United no sentido de falar assim: "Manchester, você fica aí, nós somos os maiores". Qual que você acha que é o tamanho do Salah no maior clássico da Inglaterra? Não, isso daí, para o torcedor do United, é um alívio tremendo essa saída dele, né? Porque na nossa página tem, eu não sei agora de cabeça ao certo, não sei se o maior freguês do Salah, individualmente falando, é o Tottenham, mas eu sei que o United é o segundo time que eles mais marcou gols. Não, primeiro é o Manchester United com 16 gols e depois o Tottenham com 14. Não, mas aí você está pegando só a Premier League, é isso ou Só a tudo? Premier League. Cara, dá uma olhada na nossa página, a gente tinha jogado um negócio sobre isso. Eu acho que o United é o segundo e tem Eu mais vou gols. checar agora. Então, checa aí, porque eu acho que no todo, se for só a Premier League, beleza, pode até ser essa informação. Eu sei que no todo tem um clube que o Salah mais machucou e o United é o segundo. Então, tipo assim,
É um absurdo o cara, se tornar o rei do clássico. Ele de fato se tornou o rei desse derby. Lá atrás, né, a gente tinha jogadores imponentes que sempre marcavam no Liverpool também, né? O Wayne Rooney foi um cara carrasco, né? Eh, o próprio Cristiano Ronaldo, até nos momentos que a gente acabava vencendo, ele sempre dava um jeito de, na época, também fazer gols no Liverpool, né? Sempre tivemos isso, mas nós tivemos poucos jogadores tão carrascos do United quanto o Salah, né? O Salah foi absurdo, o Salah foi absurdo, né? E aí vem, né? Rodrigo, Pode falar. só para me corrigir e valorizar o que é a nossa página no X. 20 gols e assistências contra o Newcastle e, na sequência, 19 Manchester United. Em seguida vem É, o Brighton, 17, 17 West Ham e 16 o Tottenham. É isso aí. é isso aí. Eu sabia que ele era o segundo. Eu falei, cara, é o segundo, só não lembrava qual era o primeiro clube. Então, assim, é um absurdo, né? O Salah ele se tornou o dono do clássico, e aí a gente acaba, né, entrando num período no qual a gente mais surrou o rival, né? Não há na história um período dentro desse derby que um clube fez tanto mal ao outro quanto o Liverpool fez nesse período do Jürgen Klopp. Várias goleadas, né? Tirando o absurdo que foi o 7-0, né? Que aquilo ali nada na história vai apagar, né? Nunca, jamais. E eu me atrevo a dizer que jamais vai acontecer um placar daquele novamente. Então, assim, é algo que absurdo, principalmente na era moderna do futebol. Então, assim, o Salah realmente ele certamente deve ser muito odiado pelo lado vermelho de Manchester, né? Mas também com muito respeito. Eu imagino que os nossos rivais sabem valorizar um grande rival, assim como a gente sempre valorizou os nossos rivais do lado de lá. A gente sempre soube entender que a gente tinha um rival digno à altura ali e sabia quem eram os maiores jogadores dele que poderiam nos incomodar, né? Eu imagino que do outro lado também pensa dessa forma. É triste pra gente e certamente no pós-temporada a galera de Manchester vai fazer um churrasco, soltar fogos, pra todo mundo, caraca, enfim, essa desgraça, como diria o Nick, nos deixou em paz. Vai embora pra lá, a gente tem que arrumar um novo carrasco. Cara, e eu imagino o Dani, pra quem não sabe, eu vou explanar isso pra vocês. O Dani, ele é muito fã do Salah, muito fã do Salah. E no dia do anúncio, o Dani falou assim: até parei de trabalhar. E eu sei o que o Dani sentiu, porque quando o Klopp anunciou, 26 de janeiro de 2024, é, o meu dia acabou. E é muito complicado isso, porque até vou trazer algumas coisas aqui que nós publicamos no Twitter, né? Maior número de participações em gols na Premier League desde a estreia de Salah. Assim, são coisas absurdas o que o Salah fez e de fato aumentam ainda mais a indignação dele nunca ter vencido uma bola de ouro. 281 participações em gols, 189 gols e 92 assistências. Aí imagino que tenha sido o Rodrigo que colocou, porque o Dani não estava em condições. Abismo. O próximo é o Son, com 173. É muita coisa. 100 participações em gols é muita coisa. Assim, é muita coisa. Para um jogador só impor isso como diferença, é porque o cara criou uma história absurda na liga. E eu acredito muito que a Premier League ela vai precisar se reinventar nessa questão técnica, porque o futebol está sofrível na Inglaterra. O Arsenal. Gente, nenhum demérito ao potencial título do Arsenal, tá? Mas o nível de futebol jogado não chega nem perto do Liverpool campeão da última temporada, que nem foi tudo isso, mas jogou bola para ser campeão. O Arsenal tem os seus méritos e tudo mais, venceu os jogos que precisava vencer, mas quando você olha o jogo jogado, e eu não vou nem comparar com a época do Klopp. Eu não vou fazer isso aqui porque a gente não precisa entrar nesse debate que nem deveria existir. Mas o Salah, ele deixa um legado na liga que eu acho que dificilmente vai ser batido. E talvez nós não vejamos alguém que vai entregar o que o Salah entregou.
em termos de produção mesmo. 3 vezes melhor jogador pela PFA, 18, 22 e 25. Eh, o Salah ele vai deixar aí uma ele vai deixar a nossa história ela vai ficar muito mais bonita com a saída dele, porque nós vamos lembrar do cara e talvez até por sofrer, por saber que ninguém vai assumir esse lugar tão logo. Imagino que o Ekitike, que pra mim é o grande nome do nosso ataque essa temporada, vai ter momentos de protagonismo, mas eu não vejo ninguém, nem na Premier League, o Kane, pra ter ideia, ele tá atrás do Son com 169 participações em gols. E a saída do Kane já foi muito sentida por ser inglês e por ser um jogador que nunca tinha vencido títulos e o cara sempre só quis jogar pelo Tottenham, então tem alguns pesos que são diferentes e quando o Salah pega e faz um esculacho desse, é muita coisa, é muita coisa. Rodrigo, pra gente ir caminhando para esse final aqui, para o início da nossa despedida do Salah, porque todos os episódios agora vão ter o seu quê de despedida. Eh, olhando para esse elenco, você espera protagonismo de quem? Não alguém que vai chegar e vai fazer o que o Salah fez, mas se a gente tivesse que apostar que, pô, eu acho que esse cara vai assumir ali aquela aura que o Salah sempre exalou no time. Você acha que tem alguém nesse elenco atual ou você acha que não tem ninguém que hoje pode chegar nesse nível? Cara, eu acho que eu vou seguir com a linha de raciocínio que eu usei até no episódio aqui. Eu acho que eu vislumbro que a dupla Ekitike e Wirtz pode ser o nosso arco e flecha para o futuro desse novo e remodelado Liverpool, até porque ele vai se tornar novo novamente, né? Porque muito provavelmente a gente vai ter uma nova comissão técnica. O Slot deve sair também após o final dessa temporada. Então, assim, é entender e ver quem chega, como chega, o que vai querer com relação ao futebol. Mas se a gente seguir uma linha de raciocínio visual, né, de hoje, eu acho que o Ekitike e o Wirtz são nossos próximos grandes protagonistas aí do novo Liga. Eu arrisco a dizer que eu não enxergo ninguém nesse potencial. Acho que como dupla, o Ekitike e o Wirtz, eles até superam um pouco o hype do Szoboszlai, que pra mim é o melhor jogador da temporada, mas assim, a gente tá muito acostumado não com um cara só, é sempre 2, 3, ter o Então, aí tridente do você entrou no. Klopp. Desculpa até te cortar, mas você pegou um gancho maneiro. Se a gente for falar de individualismo, o Szoboszlai supera todo mundo. Não tem outro. É o melhor jogador e é o cara que tu olha assim pra próxima temporada. Por favor, carrega a gente aí. Vai lá, dá essa moral. É isso. Mas assim, como frente, né? Assistências, gols, resolver jogos de uma forma ofensivamente falando, eu fico com a duplinha, né? Mas o Szoboszlai, pra mim, ele de fato vai se tornar o nosso novo Gerrard. É isso. É o cara que vai carregar o piano aí nos piores momentos. Inclusive, um parênteses aqui, o que o Wirtz jogou de bola contra a Suíça, os gols dele foram um negócio absurdo. Eu olhei aquele jogo, e eu juro que vai ser só um parênteses, e eu fiquei pensando assim: custaria o Slot estar assistindo essa partida e acompanhar o trecho de campo em que o seu Júlio Nagelsmann colocou o Wirtz para jogar e falar assim: "Será que dá certo aqui?" Porque até Vai deixar lá e um me beijo abraça. Vai lá é, e me abraça depois, jogador. entendeu? Pô, até deixar um beijo no coração do Otton aqui, que a gente conversou depois desse jogo, ele falou: "Cara, o que o Wirtz tá jogando de bola". E numa geração alemã que, assim, passa muito longe de ser uma geração de grandes talentos, mas é impressionante como o Wirtz jogou e, assim, ele puxou pra si o protagonismo, muito provavelmente porque tá jogando na sua posição. Então, pô, vamos fazer uma oração aí pro Slot ter visto esse jogo e falado assim: deixa eu testar um negócio aqui rapidão". Mas eu tô contigo nessa, Rodrigo. Eu acho que olhando pra um cara só, eu acho que vai ser o Szoboszlai, esse cara. Acho que ele criou a simbiose com a torcida que a gente tanto fala, que a gente espera que tenha isso daí.
Mas em termos de duplinha, aquela dupla que você fala assim: "Pô, tá os 2 em campo, é entretenimento garantido", eu espero muito de Wirtz e Hugo Ekitike, porque eu acho que vai dar um jogo legal aí. Agora, eu acho que nós vamos continuar aqui muitos anos no podcast, e eu não acho que a gente vai falar de um outro, eu acho que a gente vai falar do Salah como uma régua que ninguém vai atingir e falar assim: "Cara, fulano chegou perto, mas assim, pô, é o Salah". E eu acho que agora começa aquele movimento de se olhar para o real tamanho do Mohamed Salah na liga, no clube e no legado dele. Você acha que esses jogos de despedida vão deixar mais claro o tão grande o Salah na nossa história, ou você acha que ele ainda vai buscar alguma coisa para assim: "Cara, eu vou aumentar mais isso daí, porque eu vou sair daqui de uma maneira que os caras vão falar: 'Meu, ninguém pega'"? Ah, eu acho que vai ser nessa pegada aí, porque como eu te disse, eu acho que eu tenho pra mim que ele vai desfrutar. Aí sem o peso, sabe, tipo assim: "Ah, mano, foda-se, o que eu fizer tá lindo, porque minha história já tá escrita, eu vou embora mesmo, e é isso, vamos embora", tá ligado? Tipo assim, é igual quando você termina o serviço militar ali, sabe, você, porra, deu tua vida ali, sabe que você fez o melhor e: "Ó, irmão, obrigado aí, vou deixar meu legado histórico". E é isso, pô. É isso, ele vai pra essa, entendeu? E aí eu acho que ele vai acabar farmando mais gols, farmando mais assistências. Quem sabe aí não rola ainda um título de FA Cup ou uma tão inimaginável Champions, mas a gente já fez, né, algo inimaginável numa Champions, né, lá em 2005. Então, assim, vai que. Aí é a cereja do bolo. Aí como é que o cara, né, o hipotético, já que a gente fala tanto do hipotético Neymar, né, fazendo um parêntese aqui com relação à resenha aí que eu tenho com o Diego nos grupos de futebol. Então, o hipotético Mohamed Salah se aposentando, né, saindo do clube aí, com duas Champions, duas Premier League, imagina, imagina. Então, é sobre isso. Seria algo bizarro, bizarro. Ô Rodrigo, para a gente realmente fechar, você citou um ponto que eu acho que é bem interessante aí. Essa saída do Salah pode aumentar um Já pouquinho. até sei o que você vai perguntar, vai, Pô, joga. ganhamos só a FA Cup. É para comemorar com o gol do Salah na final, ou vai ficar aquela choradeira de assim: "Ah, saída em péssimo estilo, ganhou só uma FA Cup"? Você acha que essa despedida vai mudar um pouquinho a perspectiva de qualquer título que o Liverpool vença? Pensando só nas Copas, né, Liga dos Campeões, evidente que não, né, pô, ganhei a Champions na minha despedida. Mas ganhamos a FA Cup, eliminamos o City com gols do Salah. Vai ficar aquela coisa, pô, chave de ouro? Não, vai, pô. Vai, acho que vai fechar bonito. Até pelo péssimo momento na temporada. Então você termina uma temporada muito ruim, com um título na despedida do Salah, ele sendo protagonista nessa final, dependendo do tamanho da final ainda, porque, assim, a FA Cup é muito relevante dentro da Inglaterra, né? É a competição mais antiga de futebol do mundo. Então, assim, a galera realmente respeita e valoriza. Então vamos supor que vai para uma final de UEFA, de UEFA, mas de FA Cup, um Liverpool United da vida, um Liverpool um City, um Arsenal. E a gente ter a possibilidade ali de, porra, do Salah ainda ser protagonista numa final dessa é gigantesco, é gigantesco. Fecha bonito. Eu tô contigo nessa aí, cara. Eu vou comemorar muito. Inclusive, pô, pro inglês a FA Cup ela é mais relevante do que a Liga dos Campeões, tá? Isso não sou eu que estou falando, eu nem acho isso. Mas o inglês acha pela pompa de ser a competição mais antiga do mundo, ser deles, é uma parada cultural. Eu não tenho essa visão, mas independente do título, cara, eu tô com você nessa daí. Se o Salah fecha campeão só da FA Cup, pô, tá excelente, Salah. Nós vamos fazer episódio aqui. O Dani, imagino que vai chorar com uma criança, mas nós estaremos aqui para agradecer aos préstimos de Mohamed Salah com a camisa do Liverpool. A gente falou sobre tudo, sobre o Salah, e eu aviso vocês que
todos os próximos episódios serão uma despedida de Mohamed Salah. Então vamos olhar para ele com um pouquinho mais de carinho, vamos desfrutar do rei do Egito nessas últimas poucas rodadas e jogos de Copa e torcer, porque eu vejo em alguns grupos a galera falando assim: "Ai, nossa, o Salah de novo, não sei o quê". Gente, o cara que mudou a nossa história tá parando. Não vamos esperar ele sair para dar o devido valor a ele. Independente de como tá a temporada do Mohamed Salah, vamos dar o crédito. Isso daí ele tem de sobra. Rodrigo, avisa a galera que nós voltamos na semana que vem, não somente com despedida de Salah, mas com um jogo que promete, né? Manchester City e Liverpool pelas quartas de final da FA Cup e eu espero uma vitória, é isso? É isso. É o momento desse começo de despedida e quem sabe com chave de ouro numa bela atuação do Salah aí para que a gente consiga se classificar para as semis em busca desse título, né? É isso. Salve, salve meus queridos ouvintes, salve Diegão. Deixar um salve pros nossos ausentes, Orlandinho, Nick, Danny Boy. Não sofra, Danny Boy, desfrute isso que você está sofrendo, né? Sofri assim com o Gerrard, eu sei como é que é, eu imagino a dor no seu coração. Desfruta, meu amigo. Só desfruta desse momento. Eu digo isso para todos os nossos torcedores Reds. Um beijo a todos, um forte abraço e semana que vem tem nós. Valeu. É, rapaz, eu sofri com o Gerrard, aquela saída dele, o discurso no final foi absurdo. Sofri com o Klopp e agora tenho o Salah para aprontar essa daí. O time mítico de Jürgen Klopp aos pouquinhos está saindo. E eu digo para vocês com o coração doendo. Tá muito próximo da gente ver a despedida de Alisson Becker e a despedida do nosso grande capitão Virgil van Dijk. E começa agora, eu fico até arrepiado de falar isso, mas começa, depois do Salah, a contagem regressiva para a despedida dessas duas lendas. Porque, sendo muito sincero com vocês, Mamardashvili pode ser um goleiraço no futuro. Hoje, tá claro porque ele é reserva do Alisson. E com todas as críticas ao Van Dijk, a saída dele, meu amigo, nós não vamos perder só um capitão, não. Nós vamos perder um cara de zaga geracional. Vamos aproveitar enquanto nós os temos, porque a gente sabe fazer muito bem isso daí. Segunda-feira estamos de volta, na próxima segunda, com tudo sobre esse jogo do Liverpool contra o Manchester City. Durante a semana tem muito nas nossas redes sociais, nós não deixamos vocês sozinhos, nem sem conteúdo de Liverpool. Tem muita coisa aí para acontecer, tem data FIFA essa semana. E eu vou dar um spoiler para vocês: a nossa cobertura de Copa do Mundo vai ser uma das melhores. Então vocês não percam, porque tem coisa muito boa vindo aí. O Mundial, nós também estaremos lá, não em loco, por enquanto, mas aqui em qualquer agregador de vocês. Eu deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos nos corações e fui!